Obrigado, Emma Barry, por estas entrevistas encorajadoras. O estudo semanal da revista Sentinela ajuda-nos a chegarmos mais a Jeová e a viver na harmonia com as boas novas. Vamos dar atenção ao irmão Roberto Garcia, da Congregação de Thetford, que vai apresentar o resumo do artigo de estudo desta semana com a ajuda de outros participantes. No estudo de A Sentinela da semana passada, nós aprendemos que Jeová e Jesus nos amam muito, porque Jeová até permitiu que seu filho sofresse muito antes de morrer por nós. E Jesus se colocou à disposição para dar a sua vida por nós. Hoje, nós vamos considerar o que podemos fazer para mostrar a nossa gratidão pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós. Por favor, peguem a sua revista Sentinela na versão impressa, ou então podem acompanhar também na sua versão digital nos seus aparelhos eletrônicos. O artigo que vamos considerar hoje está na edição de estudo da revista Sentinela de janeiro de 2025. O artigo número 5, com o tema As bênçãos que recebemos graças ao amor de Jeová. Se observarem, o texto temático é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala sobre sua condição como um perseguidor dos cristãos. Daí, ele admitiu que, com a misericórdia de Jeová, que foi evidenciada pelo sacrifício de Jesus, ele pôde ser perdoado e considerado fiel. Daí, ele concluiu com as palavras que são o texto temático de hoje. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Qual é o objetivo desse artigo? Observe aí na sua revista. Ver que bênçãos recebemos por causa do resgate. Então vamos ver bênçãos que recebemos agora e bênçãos que podemos receber no futuro. Continuando, o objetivo é como é que podemos mostrar a nossa gratidão a Jeová. Bem, então vamos iniciar a consideração do artigo por perguntas e respostas. No parágrafo 1, temos a seguinte pergunta: o que é que podemos fazer para que Jeová se sinta feliz? Irmão Fernando. Imagine que dá um presente a uma pessoa que ama. Além de bonito, é muito útil. Então, a pessoa utiliza esse presente. Mas ficaria muito feliz? Sim. Mas se a pessoa deixasse de lado e não utilizasse mais, como é que você se sentiria? Então, como esta ilustração se relaciona com o resgate? Então, como Jeová que diz em João capítulo 3, versículo 16, que Jeová amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito. Muito obrigado, irmão Fernando. A pergunta 2. O que é que vamos ver neste artigo? Irmã Joana. Neste artigo, então, vamos poder ver as bênçãos que recebemos desde já por causa do resgate e também as bênçãos que iremos receber no futuro. E ainda também vamos ver a forma de mostrarmos gratidão pelo que Jeová fez, principalmente agora na época do memorial. Muito obrigado, irmã Joana. Com certeza, nós não queremos deixar de dar valor a algo tão maravilhoso como o resgate, a morte sacrificial de Jesus, não é verdade? Então vamos começar, no primeiro subtítulo, a ver bênçãos que recebemos agora. É a primeira maneira de nós fortalecermos a nossa gratidão por Jeová e Jesus. A pergunta 3, o nosso irmão Carlos. Que bênção recebemos já agora, graças ao resgate? Jeová nos perdoa por causa do seu amor. Ele não precisa, mas escolheu nos perdoar por amor. Muito obrigado, irmão Carlos. Se os irmãos notarem, no final do parágrafo 3, nós temos alguns versículos do Salmo 103. Como é que o Salmo 103 aumenta a nossa gratidão pelo perdão de pecados? Vamos ouvir o irmão Cardoso. É interessante que este Salmos
Começo por dizer que Jeová está sempre pronto para nos poder perdoar. Em especial no versículo 12, diz que tão longe como nascente está o poente, tão longe Ele põe as nossas transgressões. Bem, o que é que isto significa? Significa dizer que o Senhor Jeová, quando Ele nos perdoa, Ele coloca as nossas falhas ou as nossas transgressões tão distantes que Jeová nem sequer olha para as nossas falhas, para as nossas condições pecaminosas e vem à tona, ou traz à tona isso, talvez para nos poder punir, antes pelo contrário. Obviamente que Jeová faz isso pelo seu grande amor e, acima de tudo, pelo resgate do seu Filho. Muito obrigado, irmão Cardoso. Dando sequência no parágrafo 4, nós temos 2 textos que vão nos ajudar a ter a resposta. Vamos começar pelos textos. Acompanhem juntos a leitura, por favor, de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Irmã Elizabeth, pode ir para nós, por favor. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Muito obrigado, irmã Elizabeth. O outro texto, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então vamos ouvir a leitura do irmão Daniel. Esta declaração é digna de confiança e merece total aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Deste, eu sou o principal. Muito obrigado, irmão Daniel. E aí temos a pergunta do parágrafo 4. Para quem é que Jeová providenciou o resgate? Irmão Carlos. Bom, vimos então que ambos os textos, tanto de Lucas 5:32 como 1 Timóteo 15, são bem claros, onde Jesus diz que não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim para salvar os pecadores. Podemos ver que Jeová, Ele quer que nos arrependamos dos nossos pecados. E Ele nos perdoa, não por sermos merecedores, mas sim por causa do seu grande amor por nós. Temos que nos lembrar que Jeová providenciou o resgate, não para as pessoas perfeitas, mas sim para todos os pecadores arrependidos. Então, saber disso nos dá mais esperança. Muito obrigado, irmão Carlos. Vamos passar ao parágrafo 5. A pergunta: será que devemos achar que temos o direito de receber o perdão de Jeová? Explique. Irmão José Lino, por favor. Bem, conforme diz Hebreus, capítulo 6, versículo 10, Jeová ele não é injusto e Ele dá muito valor àquilo que já fizemos e fazemos por Ele. Mas isso não pode levar a achar que temos o direito de ser perdoados. Pois isso poderia levar a que pensássemos que o resgate é como um tipo de pagamento pelo serviço que fazemos e não um presente ou uma vontade imerecida da parte de Jeová, conforme diz Gálatas, capítulo 2, versículo 21. E isso seria então como dizer que Jesus morreu em vão, ou então que não precisava de morrer por nós. Muito bem, muito obrigado, irmão José Lima. Então, irmãos, comparando o parágrafo 4 com o parágrafo 5, podemos ver aqui 2 pontos de vista que são perigosos, que podem nos levar a não dar valor ao sacrifício de Jesus. O primeiro, achar que não valemos nada, então não vamos nunca ser perdoados. Ou achar que somos tão importantes que já vai estar nos fazendo um favor. Né? Com certeza não queremos ter nenhum desses pensamentos. Né? Vamos ao parágrafo 6. Vamos ouvir o jovem Daniel. A pergunta é: por que é que Paulo se esforçou tanto no serviço a Jeová? Apesar de Paulo ter cometido vários erros no passado, Jeová foi misericordioso e bondoso com ele. E, para mostrar sua gratidão, ele se esforçou ao máximo para fazer sua vontade. Muito bem, Daniel. Muito obrigado. Com certeza, todos nós queremos imitar esse belo exemplo de Paulo. Então, vamos ver agora a segunda bênção. Vimos a primeira, que é o perdão de pecados. Vamos ver qual é a segunda, no parágrafo 7. Vamos ler o texto. Vamos começar pelos textos novamente. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Irmão Peter. Portanto, agora que fomos declarados justos em resultado da fé, desfrutemos de paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Peter. Próximo texto, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23. Irmã Maria, por favor. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso foi acreditado como justiça, e ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Muito obrigado, irmã Maria. A pergunta 7 é:
Que outra bênção recebemos graças ao resgate? Irmão Marcelo, por favor. Então, devido ao pecado de Adão, todos os seus descendentes não nascem fazendo parte da família de Jeová. No entanto, por causa do grande amor de Jeová por nós, temos a possibilidade de desenvolver uma amizade achegada com Ele, tal como Abraão pôde ter quando foi chamado de amigo de Jeová em Tiago 2,23. Para além disso, também podemos desfrutar de paz com Deus, como Romanos 5,1 diz. E tudo isto por meio do resgate. Muito obrigado, irmão Marcelo. No parágrafo 8, vamos ver o que essa amizade com Jeová torna possível. A pergunta é: por que é que devemos ser gratos a Jeová pelo presente da oração? Irmão Salvatore. Apprezziamo profondamente il privilegio da orazione, pois ele nos permite nos comunicar diretamente com Jeová, fortalecer nosso relacionamento com Ele. Ele ouve atentamente tanto nossa oração pública quanto as privadas, demonstrando seu amor e cuidado. A Escritura em Tiago 4,8 nos garante: aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de você. Mas para nos aproximarmos, precisamos nos comunicar. Assim como não podemos criar um vínculo com alguém sem diálogo, o mesmo se aplica ao nosso relacionamento com Jeová. Por amor, Ele abriu esse caminho para falarmos com Ele por meio da oração, um presente incomparável que nos aproxima ainda mais a Deus. Muito obrigado, irmão Salvatore. Então vimos aí algumas das bênçãos que podemos ter desde já, devido ao resgate, ao sacrifício de Jesus Cristo. Vamos considerar agora, no próximo subtítulo, bênçãos que podemos receber no futuro. Meditar nessas bênçãos também vai fortalecer a nossa gratidão pelo amor de Jeová e Jesus. No parágrafo 9, temos a seguinte pergunta: que bênção é que os servos de Jeová vão receber no futuro por causa do resgate? O jovem Danilo. O propósito original de Jeová era que os humanos vivessem para sempre. Ele nunca intencionou que os humanos envelhecessem e morressem. Por causa do pecado, infelizmente morremos. Mas graças ao resgate, um presente direto de Jeová para cada um de nós, podemos viver para sempre. Muito bem, Danilo. Muito obrigado. Bem, mas parece, como as pessoas dizem, viver para sempre é bom demais para ser verdade. Aí no final do parágrafo temos o texto de Romanos 8,32. Então, irmã Cíntia, como esse texto nos ajuda a entender que algo incrível, como a vida eterna, é possível? Então, em Romanos 8,32, encontramos uma bela garantia do nosso Criador Jeová. O preço mais alto possível já foi pago pelo sacrifício de Cristo, para que pudéssemos obter a vida eterna. Por isso, não temos dúvidas que tanto Jeová como Jesus, que agora está à direita do seu Pai nos céus, podem nos conceder a vida eterna e todas as outras bênçãos associadas a esse presente incrível. Muito obrigado, Cíntia. Parágrafo 10. Pergunta a seguinte: o que é que os ungidos e as outras ovelhas aguardam? Não sabem. Os ungidos têm o grande privilégio de ir ao céu para governar no céu com Jesus. As outras ovelhas têm um propósito original que Jeová deu à humanidade. O privilégio de viver para sempre em uma bela terra, completamente realizada, feliz e saudável. Muito obrigado, Gonçalo. Bem, vamos, como diz aí no final do parágrafo 10, ver que essa vida na terra vai nos deixar extremamente felizes. Vejamos algumas razões nos parágrafos 11 e 12, com a ajuda das imagens também. A pergunta desses dois parágrafos é a seguinte: vamos começar por um Marcos. Quais são algumas das bênçãos que queremos muito receber no paraíso? São muitas as bênçãos que nós vamos receber no paraíso, e é um desejo profundo do Senhor Jeová que nós possamos desfrutar delas. Como vemos na imagem, nós vamos ter tempo para aprender instrumentos musicais, até podemos focar na arquitetura, construção e muitas outras coisas.
E não só, é maravilhoso também pensar nos textos de Isaías, como nunca mais vamos ter de adoecer e morrer, porque o Senhor Jeová irá pôr um fim a tudo isso e nós vamos poder desfrutar da vida eterna. Obrigado, irmão Marcos. Vamos ver mais algumas bênçãos? A irmã Fiona, por favor. Na imagem, há uma irmã no seu ateliê a moldar argila para fazer um jarro. Uma outra irmã está a colher um grão de castuvas e um pai e o seu filho está a observar uma preguiça numa árvore. Cada uma dessas atividades exige muito tempo e paciência. Estou ansioso para ter a oportunidade e tempo de explorar a infinidade de coisas que há para aprender. Muito obrigado, irmã Fiona. Bem, mas por que é importante tirar tempo e meditar nessas bênçãos futuras? Irmã Eliane, por favor. Por meditar nas futuras bênçãos, tal como ressurreição e muitas outras, isso nos dará proteção de não buscar os prazeres temporários do pecado, iniciando o texto de Hebreus. Em torno a nossa fé ficará mais forte, porque temos nosso foco nas bênçãos do novo mundo, que em breve será nossa realidade. Exato, muito obrigado, irmã Eliane. Bem, todas essas bênçãos futuras, como diz o final do parágrafo 12, só são possíveis porque Jeová nos amou tanto a ponto de dar a vida do seu Filho em nosso favor. Bem, vamos agora falar um pouco sobre a nossa parte. Como retribuir essa gratidão. O subtítulo: Mostre gratidão pelo amor de Jeová. Vamos ler o texto antes da pergunta, mais uma vez? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Irmã Raquel, por favor. Cooperando com ele, também vos exortamos a não aceitarem a bondade imerecida de Deus e perderem de vista o seu objetivo. Muito obrigado, Raquel. E a pergunta 13? Como é que podemos mostrar a gratidão a Jeová pelo resgate? Irmã Nancy. Então, o texto que acabou de ser lido mostra que a bondade merecida tem um objetivo. Isso quer dizer que, além das bênçãos que já consideramos, o resgate de Jesus também nos motiva a viver para fazer a vontade de Jeová e não a nossa. Então, eu posso mostrar minha gratidão por colocar o serviço a Jeová em primeiro lugar na minha vida. Muito obrigado, Nancy. Vamos ver uma outra maneira de mostrarmos a nossa gratidão. O parágrafo 14, temos a seguinte pergunta: como é que mostramos que confiamos nas orientações de Jeová? Irmã Lídia. Nós podemos mostrar isso por ter a certeza que sempre mantemos Jeová em primeiro lugar, em todas as nossas decisões. Por exemplo, em 1 Coríntios 10:31 nos mostra que não só é importante seguir as orientações dele em fé, mas também em todos os aspectos da nossa vida, ou seja, o trabalho que escolhemos, se vamos à universidade ou não, ou até algo tão pequeno como o que bebemos ou comemos. Não sempre temos que ter a certeza que as nossas ações refletem Jeová em tudo o que fazemos e que nós andamos pela fé e não pelas nossas próprias vistas, como está escrito em 2 Coríntios 5:7. Isto não é sempre fácil no mundo que vivemos, portanto é importante lembrar que ao manter as orientações dele em primeiro lugar, a nossa fé e a nossa amizade com Jeová vai ficar mais forte. Muito obrigado, irmã Lídia. Muito bem. O final do parágrafo traz alguns versículos de Romanos capítulo 5 e Tiago capítulo 2. Como esses textos nos ajudam a ver, irmão Peter, como somos beneficiados por tomar decisões que se baseiam nas orientações de Jeová? Sim, a nossa fé e a nossa amizade com Jeová são fortalecidos. E temos o exemplo de Abraão, que tomou decisões que mudam a vida em confiança total em Jeová. E por isso Tiago diz que a fé de Abraão se tornou perfeita e ele veio a ser chamado amigo de Jeová. E Romanos 5 dá-nos este encorajamento ao enfrentar nossas decisões difíceis. E diz que a nossa perseverança produz uma condição aprovada perante Deus. E o seu amor, o amor de Jeová, é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E leva-nos à verdadeira esperança. Benefícios muito desejáveis. Muito obrigado, João Pedro. Vamos ver uma terceira
forma de mostrarmos nossa gratidão a Jeová e a Jesus. Pergunta do parágrafo 15. Como é que podemos mostrar gratidão a Jeová durante a época do memorial? Irmão Rodrigo. Então mostramos gratidão não só por estarmos presentes, mas também por convidar outros para o memorial. Nós devemos explicar aos nossos convidados o que vai acontecer e os anciãos também devem convidar os inativos para esta ocasião especial. Isso não só vai de acordo com o que 1 Timóteo 2,4 diz, mas com certeza trará muita alegria tanto na terra como no céu. Muito obrigado, irmão Rodrigo. O final do parágrafo cita o texto de Romanos capítulo 12, versículo 13. Então, irmã Nicole, como podemos aplicar esse texto na época do memorial? O texto diz que devo mostrar hospitalidade, ou seja, que devo fazer as pessoas se sentirem bem-vindas ao memorial. Então, além de cumprimentar os irmãos, eu vou cumprimentar as pessoas interessadas que aceitaram o convite para assistir o memorial e também aqueles que talvez deixaram de assistir às reuniões regularmente. Muito obrigado, irmã Nicole. Parágrafo 16. Temos a seguinte pergunta. Por que seria bom pensarmos em fazermos mais na pregação durante a época do memorial? Irmão José Lima. Bem, temos bons motivos para pensarmos em fazer mais na pregação durante a época do memorial. Primeiro, nós assim vamos mostrar o quão gratos estamos por tudo o que Jeová e Jesus já fizeram por nós. E depois é que quanto mais fazemos por Jeová, mais Ele nos vai ajudar e apoiar, e isso vai aumentar a nossa confiança nele. Muito obrigado, irmão José Lima. O parágrafo traz até uma sugestão de fazermos a leitura da Bíblia relacionada ao memorial. Começa na próxima terça-feira. Uma maneira de prepararmos o nosso coração para esse evento tão especial no próximo sábado. Vamos continuar. Parágrafo 17. A pergunta é: o que é que faz Jeová feliz? Irmã Cíntia. O que realmente deixa Jeová feliz é ver como expressamos a nossa gratidão pelo maior presente que Ele já nos deu, que é o resgate. Embora talvez não possamos fazer tanto quanto gostaríamos para Jeová, é de muito consolo lembrar que Ele entende as nossas limitações e dificuldades. O nosso amoroso Pai não nos compara com outros, mas vê a nossa verdadeira motivação do coração. Muito bem, irmã Cíntia. Bem, vamos recapitular algumas maneiras de demonstrarmos a nossa gratidão. Nós temos um quadro com a pergunta: como é que podemos mostrar gratidão pelo amor de Jeová? Vamos ouvir o comentário do irmão Cardoso. Bom, o quadro destaca aqui alguns aspectos, sensivelmente 5 pontos. E o primeiro é colocar Jeová em primeiro lugar. E esta gravura mostra muito bem como esta família está a fazer uma versão de família, esforçando-se para poderem colocar em primeiro lugar os interesses do reino. O segundo ponto fala sobre esforçar-se mais para a pregação. Aliás, a gravura também é muito vívida quando mostra-nos alguém, um irmão, uma irmã, assinar uma petição para poder dar o seu melhor a Jeová, nomeadamente neste mês do memorial. Também a leitura da Bíblia durante todo o memorial, no exame das Escrituras, diariamente, meditar em tudo aquilo que Jesus, Jeová, fizeram em benefício da humanidade é fundamental. E mostra-nos também aqui um quarto ponto: convidar outros para poderem assistir ao memorial. E vemos aqui este casal, na pregação, a convidarem alguém para poder assistir ao memorial. Fazem isso com zelo, com amor, em consideração e respeito por tudo aquilo que Jesus e Jeová fizeram por todos nós. E por último, vemos como os irmãos, de forma bondosa, recebem alguém que vem assistir ao memorial. E somos incentivados também a fazer isso, a receber cordialmente as pessoas que nos vão visitar neste dia. Muito obrigado, irmão Cardoso. Vamos ao último parágrafo, parágrafo 18. Por que é que somos gratos a Jeová e a Jesus? Irmão Salvatore. Porque por meio do sacrifício de Jesus podemos receber o perdão dos nossos pecados, restaurando a nossa amizade com Jeová e ter a esperança da vida eterna. Esse ato de amor demonstra a grande misericórdia e generosidade de Jeová. Também mostramos apreço por Jesus, que deu sua vida para nós, sendo o maior exemplo de amor altruísta. Este presente não nos dá não apenas um futuro cheio de esperanças, mas também uma oportunidade de estar cada vez mais perto de nosso amoroso Pai.
Giovanni. Muito obrigado, Salvatore. Bem, vamos relembrar alguns pontos altos do nosso estudo. Temos 3 perguntas. A primeira delas, a irmã Joana vai nos ajudar. Que bênçãos temos agora por meio do resgate? O artigo mostrava então que Jeová pode perdoar os nossos pecados devido ao resgate, e Ele não faz isso por obrigação, mas porque Ele quer nos perdoar. E também não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama muito. E o outro ponto diz que temos a possibilidade de desenvolvermos uma amizade chegada com Jeová. E podemos fazer isso através da oração, que pode diminuir a nossa ansiedade e dar-nos paz. No entanto, a oração é muito mais do que apenas uma terapia ou um desabafo. A oração ajuda-nos então a fortalecer a nossa amizade com Deus. Muito obrigado, irmã Joana. Segunda pergunta, irmão Fernando. Que bênçãos podemos ter no futuro por causa do resgate? O propósito original de São Jeová era que todos os humanos vivessem para sempre. Imagine como vai ser a vida no novo mundo, no paraíso. Ninguém vai ficar doente ou vai morrer. Então, melhor de tudo isso, vamos adorar a Jeová sem sentirmos algum tipo de culpa, né? Como muitos irmãos sabem, eu gosto muito de comer. Estão todos convidados para poder juntamente comermos juntos. Muito obrigado, irmão Fernando. E a última pergunta. Como podemos mostrar gratidão pelo resgate? Vamos lá, Marcos, por favor. Jeová, por amor ao Deus do seu Filho, por nós, e há vários modos como nós podemos mostrar gratidão. Primeiro, é colocar o nosso serviço a Jeová em primeiro lugar na nossa vida. Segundo, é quando temos de tomar decisões importantes na nossa vida, queremos sempre lembrar-nos que o Senhor Jeová é a coisa mais importante e que as suas orientações tomam sempre o primeiro lugar. E terceiro, principalmente na época da celebração, queremos dar o nosso máximo no trabalho de pregação, convidar as pessoas para este evento mais importante do ano e não só, também meditar no resgate de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Marcos. Bem, como vimos hoje, a provisão do resgate, a morte sacrificial de Jesus, é o melhor presente que poderíamos ter recebido. E como diz o texto base do artigo de hoje, 1 Timóteo 1,15, Jesus veio para salvar